Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Trainer, patrocinado pela revista Ponto. Nós vamos apresentar hoje, 9 de janeiro, 2, a 26ª preleção, onde nós vamos abordar um assunto que traz muita discussão, que é a reconstrução de Londres. E a pergunta que nós fazemos é se a maçonaria participou efetivamente da reconstrução de Londres a partir de 1660. Fique conosco até o final para que possamos, juntos, darmos os fatos, criarmos um juízo, qualidade histórica sobre o assunto. Antes de mais nada, agradeço a você que inscreveu no canal. Essa inscrição fortalece os nossos trabalhos, revigora a nossa participação, vontade, produzir assuntos para que possamos construir o nosso conhecimento sobre a nossa sublime. Agradeço a você inscrito e a você que está nos assistindo e ainda não é inscrito. Dê a nós esse prazer de estar junto. Clique aí no assine do canal, é gratuito, você receberá os nossos vídeos. Para esse ano de 2022, nós estaremos com alguns projetos, possivelmente levaremos a cabo com sua ajuda, com a sua participação. A pergunta, nós iniciamos a preleção, é: a maçonaria participou da reconstrução de Londres após o grande incêndio, 2 de setembro de 1606? Vamos ver isso junto. Aí nós temos um quadro que apresenta fogo que se alastrou a partir de uma padaria em Londres e queimou 13.000 casas, 89 igrejas paroquiais. Lembrar que essas casas, essas igrejas, eram construções de madeira. Os relatos informam que 9 vidas foram perdidas, porém não existe um relatório oficial sobre isso. Em 1666, mantendo a dinastia dos Stuarts, era rei da Inglaterra Carlos II, Charles II. O Charles II, ele foi responsável pela reconstrução de Londres. Lembrar que antes de 16, toda a Europa, em especial a Inglaterra, foi acometida de uma epidemia chamada peste negra. Na verdade, foi uma pandemia que envolveu vários países. Só na Inglaterra, estima-se 100.000 mortes pela pandemia. E em Londres, após essa pandemia, houve esse incêndio, grandes proporções. Nesta época, na Inglaterra, a Royal Society, com grandes cientistas, grandes pensadores da matemática, da medicina, da astronomia, estavam envolvidos em formar uma sociedade de pesquisa. E nesta sociedade de pesquisa foi formada na Inglaterra, com o nome de Royal Society, tínhamos o Sir Christopher Wren. Christopher Wren era um geômetra, era um estudante de aspectos anatômicos da medicina, ele era um arquiteto. Então, ele transitava em várias áreas das ciências e era participante, era membro da Royal Society. Como arquiteto, ele já tinha alguns projetos, ele foi convidado pelo rei Charles II para organizar
e coordenar todo o trabalho de reconstrução da cidade de Londres, principalmente os grandes projetos arquitetônicos, em especial a Igreja St. Paul, onde ele dedicou todo o seu conhecimento e é considerado uma obra extraordinária da arquitetura, com um estilo barroco britânico. Ela foi construída em 35 anos. Sir Christopher Wren, ele era ou não era maçom? Os seus auxiliares foram primeiros e segundos. Segundo o escritor, pesquisador e PhD em física da Inglaterra, Robert Lomas, que está o livro de Robert Lomas, publicado no Brasil em 2018 pela editora Adras. Esse livro, originalmente na Inglaterra, foi publicado em 2006. Ele diz, na página 50, onde ele trata do grande incêndio, que o Sir Christopher Wren ele era grão-mestre adjunto. Para ser grão-mestre adjunto, é necessário que tenha sido iniciado, tenha sido maçom. A este argumento, a esta narrativa de Robert Lomas, eu considero um dos maiores escritores e pesquisadores atuais da maçonaria, existem controvérsias, e nós vamos discutir também. Aí está o projeto definitivo e inaugurado da Igreja de São Paulo, que levou aí 35 anos para ser inaugurada. É uma obra espetacular. Sir Christopher Wren. Este monumento, que está aí na tela, é obelisco desenhado por Sir Christopher Wren em homenagem a essa reconstrução de Londres. Ele ficou pronto em 1677. Para nós que pertencemos à sublime ordem e buscamos o aprendizado através dos nossos estudos, isso representa uma coluna. As colunas são muito importantes para nós. Qual coluna é esta? Está aí, mais ampliada a parte superior desse obelisco, mostrando um tipo de coluna para nós que não é muito própria. Vamos ver se os irmãos busquem informações, simbolismo, que coluna é. Colocando para os irmãos, para os nossos amigos e amigas que assistem ao nosso vídeo, nós vamos colocar aí mais lenha nessa fogueira. As contradições. Existe um pesquisador inglês de qualidade inegável para a história da maçonaria, que é o Robert Freckgold. Gold, ele, no seu livro História 2, página 55, diz o seguinte sobre o Sir Christopher Wren. A crença popular que o Wren, embora até agora não adotada e apoiada por um grande peso de autoridade, é, a meu juízo, insustentada por qualquer base. Fato bem atestado. A admissão do grande arquiteto em qualquer período da sua vida na fraternidade maçônica parece-me uma invenção da imaginação, mas pode pelo menos afirmar com confiança que não pode ser provado ser Gold, mais respeitados maçônicos, dos fundadores da Quarto Coronat, ele afirma aí que não existe nada que comprove que Sir Christopher Wren tenha sido maçom. Mas nós temos que observar que aquela época, quando foi formado a Royal Society, a grande maioria dos cidadãos
intelectuais, pesquisadores, cientistas pertenciam à Royal Society, era membro das lojas maçônicas. Estamos aí com uma pergunta a ser feita pelos historiadores, baseado em pesquisas, baseado em narrativas contemporâneas. Christopher Wren foi maçom? Existe documentos, um memorando escrito por John Aubrey. John Aubrey ele era maçom, participava da Royal Society, era amigo pessoal de Christopher Wren. Ele diz o seguinte: neste dia, 18 de maio de 1691, sendo segunda-feira após domingo de rogativa, houve uma grande convenção da Fraternidade de Maçons Aceitos na Igreja de São Paulo, reconstruída sobre o projeto Sir Christopher Wren, onde Sir Christopher Wren foi adotado como irmão, e Sir Henry Godrich, relator, e outros. Com esse documento, John Aubrey praticamente afirma que Sir Christopher Wren foi iniciado, aí a palavra adotado. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa sessão. Nós temos que responder aquela pergunta inicial. A maçonaria participou efetivamente da reconstrução de Londres depois do grande incêndio de 1606? Nós conseguimos responder que Sir Christopher Wren foi grão-mestre adjunto, como afirma Robert Thomas. Nós podemos afirmar que foi iniciado, conforme John Aubrey deixou relatado. Nós podemos afirmar que os grandes vigilantes eram assistentes de Sir Christopher Wren na reconstrução de Londres. Nós podemos, se tudo isso for verdade, nós podemos afirmar que a maçonaria participou efetivamente da reconstrução. Se esses fatos narrados, fatos foram documentados, escritos, não correspondem à realidade, nós podemos concluir que não houve a participação da ordem da reconstrução. Nós devemos, antes de formar uma opinião, fazer uma prospecção da história de autores, escritores sérios, prometidos com a verdade, para que nós possamos realizar nossa formação, nosso juízo. Existem muitos fatos interessantes a serem apresentados. Nós devemos lembrar aos irmãos esta data importante de 9 de janeiro foi o grande dia do fico. Atitude fundamental para a nossa independência. Deixo aqui as felicitações, meu forte abraço a todos os irmãos bobianos, em especial meu irmãozinho Padre Haddad, grandes professores da maçonaria no Brasil, extremamente sérios, extremamente competentes. Assine o nosso canal, venha conosco refletir, pensar, estudar, procurar a verdade dentro da maçonaria. Esta trolha, este mês, no mais tardar em fevereiro, lança um livro, Minha Lavra, chamado Em Busca da Verdade. Espero que todos, com a aquisição dessa obra, e a leia, produza também uma reflexão sobre o que ali abordar.
Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.